órgão, entende, que tem independência e que, evidentemente, não está sujeito ao Ministério Público. O Ministério Público tem função relevante, mas eles não são os vestais da integridade. Todos nós não somos os vestais da República. Eles têm gente muito boa, mas, como todos os poderes, também não tem pessoas que terminam respeitando. Nós já tivemos casos de membros do Ministério Público afastados. O que vale dizer, como na advocacia, eu fui conselheiro da ordem 8 anos. Nós punimos muitos advogados por um comportamento aético. Tanto no Ministério Público, quanto na advocacia, como nas polícias, como no Poder Judiciário, como no Poder Legislativo, como no Poder Executivo, existem corruptos. E é contra isso que se tem que combater. Agora, institucionalmente, como é que se combate? Partes discutem. O advogado defende, o Ministério Público acusa, tem que haver um poder neutro. Quem é o poder neutro? É o Poder Judiciário. Quem é que é auxiliar direto do Poder Judiciário? A Polícia Judiciária. A expressão é Polícia Judiciária, que deflagra o início do processo judicial. Tem que ter imparcialidade. Senão o direito de defesa vai para o espaço. Se eu dou ao acusador o direito de ser o presidente da investigação, do inquérito, eu estou num regime ditatorial. Nas ditaduras, o direito de defesa não existe. Eu já condeno previamente. Me lembro, fui advogado da empresa Mendes Júnior, e a Mendes Júnior esteve no Iraque muito tempo. Ninguém podia contestar o Saddam Hussein naquela época. Os juízes, os acusadores, antes de começar o processo, eles diziam o seguinte: olha, o senhor faz o acordo porque nós já vamos condená-los. Os advogados, o que tinham que fazer era apenas seguir a orientação daquele que era o ditador. Ora, o grande mérito, o que caracteriza uma democracia, o maior bem de uma democracia é o direito de defesa, de saber que eu não vou ser condenado injustamente, que eu posso recorrer a poderes imparciais, neutros. E o Ministério Público não é neutro, e a advocacia também não é neutra, porque ela defende. A função dela é defender. Esse direito de defesa, que é o bem maior de uma democracia, em que todo cidadão sabe que pode ter defesa, e aí está a Defensoria Pública, que é o Estado coloca advogados à disposição daqueles que não têm dinheiro para defender, que não podem pagar um advogado, para mostrar que o Estado respeita de tal forma o direito de defesa, que o próprio Estado paga os advogados daqueles que, acusados, precisariam ser defendidos e não teriam como contratar advogados para defender, demonstra como a Constituinte respeitou. Por isso, quando a Constituição declara no artigo 55º, inciso 55, a todo acusado é assegurada a ampla defesa administrativa e judiciária. O que quer dizer esse adjetivo? Qual é o conteúdo ôntico da expressão ampla? O adjetivo ampla quer dizer, não é simplesmente assegurada a defesa administrativa e judicial. O Constituinte achou tão relevante o direito de defesa que resolveu colocar um adjetivo no texto constitucional. Diz, não é a defesa administrativa e judicial, é assegurada a ampla defesa administrativa e judicial, que deixaria de existir, evidentemente, se o Ministério Público tivesse o direito de ser parte e juiz ao mesmo tempo. No caso do Ministério Público também fazer a parte investigatória, no início do processo, ele não tornaria um superpoder, infringindo até a Constituição? Discutivelmente, porque ele passaria a condicionar, a dirigir o processo na fase preambular do processo judicial. Certa vez, o ministro Carlos Mário Veloso, do Supremo Tribunal Federal, decidindo sobre a quebra do sigilo bancário feita pelo Ministério Público e não pelo juiz, ele dizia o seguinte: por mais relevante que seja a função do Ministério Público, o Ministério Público é parte. E só um poder neutro pode determinar a quebra de sigilo, que
que é o Poder Judiciário, e negou, como ministro do Supremo Tribunal, como presidente do Supremo Tribunal Federal, o direito, e todos os acompanharam, do Ministério Público quebrar por conta própria. Só houve uma exceção, quando o Ministério Público quebra em relação ao próprio poder público, isto é, no interesse do próprio interesse público, ele é parte da organização. Mas em relação ao cidadão, a cidadania, o Supremo negou completamente o direito de se quebrar porque é parte e não juiz. O que nós temos que pôr na cabeça é o seguinte: há um tripé na justiça. Poder Judiciário neutro, advocacia e Ministério Público. Sem esse tripé não há justiça. Alguém não pode assumir as duas funções. Se assumir as duas funções, se transforma num superpoder. Eu estive presente no dia 14, no Ministério Público aqui em São Paulo, na cerimônia de lançamento do abaixo-assinado contra a PEC. E eles têm um folder que eles colocam 10 motivos contra a PEC. Um deles é que retira o poder de investigação do Ministério Público. E nós, cidadãos comuns, ficamos na dúvida se gera impunidade, se não gera impunidade, se o Ministério Público pode investigar ou não. O que tem que deixar bem claro é o seguinte: ele pode investigar, mas não por conta dele, mas não no início do processo, é isso? Dentro do processo policial. Aliás, como os advogados, também eles procuram tirar todas as informações possíveis antes de defender, a fim de saber se vão ou não poder defender. O que eles não podem, é efetivamente dirigir um inquérito policial. Eles não podem investigar como polícia. Eles não têm o poder de polícia para investigar. O que vale dizer, eles podem fazer individualmente, procurar todas as informações possíveis, entende? Como todos podem, quando procuram, enfim, se proteger nos seus direitos. O que ele não pode é ser o dirigente. Qual é o argumento que eles utilizam? A Constituição diz o seguinte, que o Ministério Público tem o direito de fiscalizar a polícia. Como ele tem o direito de fiscalizar toda a sociedade, entende? Se há alguma coisa errada, eles podem, inclusive, fazer denúncias, etc. Agora, uma coisa é fiscalizar, outra coisa é exercer as funções que são do delegado e que não são dele. Então, não se pode confundir o que a Constituição dá no artigo 130, de competência ao Ministério Público, que, aliás, é uma competência que todos os incisos lá, de propor ações civis públicas, entende? De defender os interesses difusos e coletivos, são uma competência bastante abrangente que eles conseguiram na Constituinte, porque o maior lobby na Constituinte foi feito pelo Ministério Público. Nenhuma instituição, e eu participei de audiências públicas e acompanhei, inclusive com o relator Bernardo Cabral, que é meu amigo, coautor de diversos livros, relator da Constituinte, quem mais lobby fez na Constituinte para alargar, como alargou consideravelmente os seus poderes, a sua competência, foi o Ministério Público, entende? Agora, uma vez colocado na Constituição, eles têm todo o direito daquilo que está na Constituição. Eles não podem alargar, porque se alargarem ainda mais daquilo que está na Constituição, nós corremos o risco de ter um único poder no Brasil, que seria o Ministério Público. Eu tenho profundo respeito ao Ministério Público, mas que eles cumpram apenas o que está na Constituição, que não alarguem aquilo que efetivamente a Constituição nos deu como poder. E para a neutralidade de uma investigação, e para a neutralidade do julgamento, e para a garantia do maior bem de uma democracia, que é o direito de defesa, ele não pode presidir inquéritos policiais. Doutor Eudes, obrigado pelo esclarecimento. Eu acredito que ficou bem claro. O Ministério Público ele pode se investigar, ele não pode tocar a investigação como polícia. Investigar por conta própria, mas não presidindo inquéritos policiais. Pode buscar informações, ter informações, etc. Como advogado também tem todo o direito de procurar informações, mas, na verdade, a presidência, a abertura do inquérito, isso é de competência exclusiva do delegado. E, nesse particular, hoje nós estamos tendo cada vez mais uma condição melhor na polícia. O exemplo maior, a meu ver, é a Polícia Federal.
Se nós compararmos o perfil da Polícia Federal, a melhoria em nível de qualidade técnica, de competência, etc., nos últimos anos, nós vemos que hoje é uma das instituições que mais respeitabilidade tem dentro da comunidade e dentro da nação. A sociedade respeita profundamente. E é interessante notar, numa sociedade que foi tão contrária às Forças Armadas, a Folha publicou, semana passada, a Folha não, o Diário do Comércio, um levantamento feito pela GV. Qual é a instituição mais respeitável no país? As Forças Armadas aparecem com 75%. Infelizmente, os partidos políticos com 7% e o Congresso Nacional com 35%. O que vale dizer, o que se percebe, o povo acredita naqueles cujo perfil é fundamentalmente um perfil ético. Doutores, muito obrigado. E estamos aí novamente. E um bom 2013 para o senhor, né? 2013, Marcelo, Carla, o melhor possível para vocês. Ministro, outros temas polêmicos e também que dizem respeito à Câmara dos Deputados foram debatidos essa semana e eu gostaria também de saber a sua opinião. Entre eles, a possibilidade de votação da PEC 37, que tira do Ministério Público o poder de investigação. E várias investigações que tiveram origem no Ministério Público viraram processo e chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Qual a sua opinião específica a respeito dessa PEC que talvez até também caia no Supremo Tribunal Federal lá no final de toda a votação? Olha, não se retira a atribuição inexistente. Eu não sei por que se surgiu aí com essa proposta de emenda constitucional. Quando a Carta da República, a Constituição Federal, o documento básico é claríssimo ao revelar que o inquérito é policial, não é um inquérito do Ministério Público. E se formos ao artigo que disciplina a atividade do Ministério Público, nós vamos ver que ele pode investigar, mas para o efeito da ação civil pública. Quanto à ação penal, da qual ele é titular, ele, evidentemente, pode requerer a instauração do inquérito que será conduzido pela polícia. E, aqui para nós, toda concentração de poder é perniciosa. Eu não vejo uma razão de ser dessa proposta de emenda constitucional, já que o tema está tratado em bom vernáculo, em bom português, na Constituição Federal em vigor, e ela exclui a possibilidade de o Ministério Público, como parte de uma futura ação penal, proceder a investigações para tal fim. Qual será de início a postura do Ministério Público? Ele estampará no inquérito que fizer o que não sirva à persecução criminal, o que não sirva à formalização da denúncia, a ordem natural das coisas direciona em sentido contrário, dele realmente colocar no lixo tudo que seja contrário e seja conflitante com a propositura de uma ação penal. Olá, muito boa tarde para você. Viver Bem pede licença para entrar na sua casa para te levar informação de qualidade de um jeito leve e descontraído, mesmo com temas importantes que a gente traz para discutir aqui. Por exemplo, o tema de hoje é a PEC 37. Trata-se da proposta de emenda à Constituição brasileira que tramita em Brasília e tem mobilizado vários setores da sociedade. Muita gente tem feito campanha contra o texto que tira do Ministério Público e de outras instituições a competência de investigar crimes e atribui esta função exclusivamente às polícias federal e civil. Ontem, mais de 1.000 procuradores, promotores, representantes de entidades da sociedade civil entregaram um manifesto ao presidente da Câmara Federal, lá em Brasília, o deputado Henrique Eduardo Alves, que se comprometeu a discutir o assunto e a colocar a PEC 37 na pauta do plenário em junho agora deste ano. No estúdio eu recebo um sociólogo e um delegado que estão de lados opostos. O debate é fundamental para que você possamos esclarecer, né, todos os pontos dessa emenda e assim
a gente possa ajudar você a formar opinião e a se posicionar, porque ninguém deve ficar fora dessa discussão que é importantíssima para o Brasil. O que muda com a PEC 37? Será que a impunidade vai reinar no Brasil? Muita gente diz isso. Será que é verdade? Né? Será que o Ministério Público vai ser afastado de uma posição que ele precisa ocupar? Né? Será que os delegados de polícia, a Polícia Civil, a Polícia Federal estão equivocados? Muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação e a discussão é quente. Convido você a ficar com a gente, tá bom? Viver Bem já está no ar. Quero saber qual é a sua opinião sobre a PEC 37. Tem alguma dúvida sobre essa proposta de emenda à Constituição? Entre em contato com a gente pelo telefone 3323-6414 ou deixe sua pergunta, sua opinião na nossa página no Facebook Viver Bem com Carmen Sestari, tá bom? Espero a sua participação. Bom, os nossos convidados de hoje, Cleiton, já pode colocar a câmera aqui no nosso convidado. Nosso convidado de hoje, os nossos convidados são dois Paulos, né? O sociólogo Paulo Cabral, queridíssimo professor, que se posiciona contra a PEC 37. E o outro Paulo é o delegado de polícia Paulo Magalhães de Araújo, delegado de polícia aposentado, autor do livro A Polícia na História do Brasil, esse livro aqui que ele me deu, muito interessante, bem bacana. E ele é presidente da ONG de combate à corrupção Brasil Verdade. Eu agradeço imensamente a vinda de vocês aqui, tá bom? Para começar, antes da gente começar a conversar sobre a PEC 37, a nossa equipe ficou muito curiosa para saber se as pessoas nas ruas estão por dentro do que é a PEC 37. Vamos ver. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor. Você acha que a polícia que deveria investigar todos os tipos de crimes? Eu acredito que sim. Não tenho minha opinião formada. Na minha opinião, tinha que os delegados mesmo fazer a investigação, né? Porque eles são preparados para isso, não os promotores. Eu tô meio cru ainda no assunto, né? Eu preciso prestar muita atenção para poder dar uma respostinha bem legal. Sou a favor, sim, com certeza. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o Ministério Público, ele é o fiscal da lei, ele pode ser neutro, pode ser independente para fazer as investigações, enquanto que as polícias estaduais, se ficar em cargo de polícias estaduais, vai ter política no meio e não pode se misturar justiça com política. Então, sou totalmente contra. O Ministério Público foi tendo poderes ampliados na Constituição de 88 e, em função disso, ele tem sido muito útil, eficaz, eficiente, efetivo em todas as atuações dele.